Uma saudação calorosa para todos, irmãos e amigos em Cristo. Mais uma vez agradeço o encorajamento, as críticas e as sugestões para melhorarmos o nosso trabalho. Sinto-me confortado saber que aí do outro lado tem havido um feedback. Vamos continuar hoje com o nosso estudo. O tema de hoje é ritual de acusação para adivinhação. Na aula passada, ou no vídeo passado, falamos do sistema familiar. Vimos que o sistema matrilinear Bakongo tem um preceito que rejeita a palavra de Deus e por isto impede que um novo matrimônio possa suscitar um novo clã, já que clã para o Bakongo é a família. Vimos tudo quanto constitui empecilho para que efetivamente os cônjuges possam formar uma família no verdadeiro sentido, ou um clã no verdadeiro sentido, onde os papéis do homem enquanto marido são entorpecidos por causa do preceito da tradição. Hoje nós vamos ver o ritual de acusação para adivinhação. Este nome como tal não se pronuncia. Este ritual não tem nome e não é conhecido por este nome, mas os factos vão provar que de facto tem havido uma acusação que depois vai lhes levar à adivinhação. O que é o ritual de acusação e adivinhação? Nos preceitos da tradição Bakongo existe este princípio, que o pai sempre é pai e está à frente de tudo relacionado a um indivíduo, apesar de todos aqueles problemas que nós vimos atrás. E o lado materno, chamado também de Kanda, enquanto que a parte do pai chamado de Kise, a parte de Kanda é entendido como aquele lado, ou o clã, que é o dono do indivíduo. Logo, existe aquele pensamento construído pelos preceitos da tradição de que, sendo a Kanda o dono da família, então esta é a parte protetora do indivíduo. Esta é a parte protetora. E por que é a parte protetora? Porque se entende, segundo os preceitos da tradição, o chefe de clã é uma pessoa que ostenta poderes extranaturais que fazem com que ele possa ver de dia e de noite para assegurar a proteção dos membros do seu clã. Então, quando há um óbito dentro do clã, esta pessoa que tem a missão de proteger, esta pessoa que se supõe que os ancestrais deixaram poder ou se encontra com os ancestrais, se comunica com os ancestrais, uma vez que, segundo os preceitos, também se acredita que a pessoa morta só ensurdece ou só fica cego, mas não ensurdece. Está sempre de escuta, está sempre à escuta. Logo, pensa-se que os chefes de clãs têm poderes para se comunicar com os ancestrais e fruto desses poderes eles têm capacidade de vigiar e proteger os membros do seu clã. Por isto cai sobre ele
a suspeita de que talvez possa estar por detrás, ou sabe, ou está por detrás. Logo, o pai, que também tem algum direito ou dever sobre o indivíduo, ele está presente no óbito como a primeira pessoa a representar o malogrado. O que vai acontecer? O que tem acontecido? Quando chega a última reunião, que geralmente é depois do funeral, no máximo 2 semanas talvez, ou muito menos que isto, nos últimos tempos, eles reúnem para tratar os assuntos espirituais do óbito ou do malogrado, onde, entre outras coisas, também se trata da herança, da lavagem da viúva ou do viúvo e até de filhos menores e da própria viúva. Logo, nesta reunião, neste primeiro ritual desta reunião cerimonial do desfecho do óbito, os pais têm o dever de se levantar para indagar, para questionar o destino do seu ente querido. Logo, se ao longo do velório foi se comunicando o motivo pelo qual, ou o motivo que vitimou o malogrado, e chegando nesta altura, depois do enterro, o pai surge para questionar o destino do malogrado, no código tradicional Bakongo, estamos perante um axioma. Um axioma é um princípio, neste caso, de acusação. E por que de acusação? Porque ao longo do velório foi se comunicando a causa da morte do malogrado. Quando outra vez os pais surgem para questionar, está-se a acusar a outra parte, neste caso a parte que se supõe ser o dono do indivíduo, onde o chefe do clã é tido como aquele que é capaz de ver de dia e de noite. Diante desta situação, a outra parte, que se chama Kanda, também se levanta para questionar Kise, ou a parte do pai. Se levanta para responder, não para questionar, para responder. E muitas vezes, segundo pela lógica da questão, ele vai se levantar e vai dizer que sente a mesma dor e talvez maior, por ser o dono do indivíduo que partiu, como querendo dizer que tem maior dor por ser alguém que é pertença deles, mais ou menos assim a linguagem. E um outro motivo aí geralmente tem sido levantado: se eles, se a parte paterna está a acusar a parte materna, se supõe que eles têm indícios ou têm como notar que há um feiticeiro do lado materno. E sendo assim, o lado materno também tem o direito de acusar o outro lado, uma vez que só um feiticeiro pode ver outro feiticeiro. Logo, chega-se a um ponto em que ambos acusam-se. E diante desta acusação, a parte paterna pega num cestinho ou num balaio, põe lá moedas, que significa um convite para a adivinhação. E o outro lado faz o mesmo jeito, respondendo sob pena de ser efetivamente sob pena de encalhar efetivamente na acusação. Logo, este ritual chama-se
acusação para adivinhação, porque é aquilo que eles na prática vão fazer. Nosso vídeo termina aqui hoje. Vamos continuar nos próximos dias para um outro vídeo, para falarmos do ritual da declaração dos bens e usurpação, ou declaração e usurpação dos bens do casal. Até lá, um abraço. Não deixe de dar um like, uma sugestão, uma opinião, uma crítica, e tornamos ver, se puder também partilha para que outros irmãos possam também estar em contato com o conhecimento. Até lá, se encontramos aqui no canal Afonso Cutambo. Tchau.